Amados irmãos, nesse momento eu estou iniciando a nossa transmissão. Peço desculpas aos irmãos porque nós estamos lutando aqui com a nossa internet, custamos a acertar, e gostaria de não apenas pedir perdão aos irmãos, a compreensão de todos, mas vamos iniciar nossa transmissão do estudo bíblico desta noite, aproveitando que vocês não têm para onde ir também, ninguém, está todo mundo em casa, estamos todos em casa, e então ninguém está sendo atrapalhado em nenhuma atividade não. Então vamos nos voltar para a palavra de Deus, vamos orar, ok? Pedindo a Deus a sua bênção para o estudo. Senhor nosso Deus, rogamos que nos abençoes neste momento. Rogamos, ó Deus, que conduzas nosso coração, nossa mente, para que todos nós, não apenas o teu servo que fala contigo, mas todos que vão ouvir, possam perceber aquilo que o Senhor quer que nós guardemos no coração. Abençoa também, ó Deus, a todos que nesse momento estão voltados para o teu trono de glória, falando contigo, cultuando o Senhor, os pastores, as igrejas, nesses momentos que nós estamos passando, momentos tão difíceis. É a oração que te faço no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero ler aqui o Salmo 33. Não é o texto base para o nosso estudo, porque o nosso estudo hoje vai estar baseado no Apocalipse. O tema do estudo é as certezas do Apocalipse. Mas o Salmo 33 é um salmo que vem nos trazer alívio ao coração. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitórias, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que Deus nos abençoe na leitura e compreensão da sua santa palavra. Como eu havia comentado, o tema do nosso estudo essa semana é as certezas do Apocalipse. Mas antes de entrarmos no estudo, nós vamos cantar um hino alusivo à vinda do Senhor. O hino de número 292. Então, se você tem aí o seu inário, procure. Vou te dar aí alguns segundos para você achar o hino 292.
a vinda do Senhor. No seu inário, procure aí, nós vamos cantar este hino. Amém? Céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo é de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus respondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Este império do mal vem Senhor destruir, em celeste vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó mais noiva meu canto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Amém. Essa é a nossa esperança. Antes da leitura do texto de Apocalipse, eu quero orar mais uma vez. Vamos fazer uma oração de intercessão. Eu recebi a notícia que a filha do irmão Paulo já está melhor, foi abençoada. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos
que porventura estejam enfermos. E eu lembro aos irmãos que devem passar essas informações para o pastor, para que possamos orar aqui também, nos nossos cultos, em casa, alguma situação que esteja perturbando a vida, né, de algum dos irmãos. Vamos fazer esta oração nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor pela melhora da Gisele. Queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que continue abençoando a irmã Lore, dando ela a recuperação plena da sua enfermidade. Também te oramos, ó Deus, em favor dos irmãos que alguns já perderam o seu emprego. Queremos te rogar que tenhas misericórdia e que esteja sustentando, ó Deus, a vida dos teus servos. Queremos também, Senhor, te rogar pelos irmãos ao redor do mundo, missionários e pastores que estão pregando a tua palavra e enfrentando essa situação. Sustenta, Senhor, os filhos do pastor José Dilson, que estão confirmados com essa enfermidade. Nós pedimos que os abençoes, ó Deus, e também ao teu servo. Quero te pedir, ó Deus, nesse momento, em favor do Gutenberg, que o Senhor esteja cuidando daquela vida, trabalhando a mente e o coração do irmão da Carol, para que ele tenha, ó Deus, uma mudança de vida. Tudo é possível ao Senhor. O Senhor tem o poder, o único poder, é o único que pode reverter situações. E nós cremos que o Senhor tem poder para agir na vida da Carol, do Júnior, do Gutenberg, da Bruna. E nós pedimos a Deus que estejas ali trabalhando a vida daquele moço. Também, ó Deus, pedimos em favor dos nossos idosos, que o Senhor esteja guardando, cuidando de cada um deles e de cada um dos teus filhos. Nós pedimos estas bênçãos, agradecendo pela recuperação de alguns irmãos. Pedimos que o Senhor esteja abençoando o teu servo, o diácono Bruno, também, ó Deus, com aquele seu problema na garganta, que o Senhor possa agir ali na vida dele. Fica, Deus, com os nossos familiares, fica conosco. Abençoa-nos, nós te rogamos, em o nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a que abramos a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, os versos de 1 a 3. Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 3. O texto nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meus amados irmãos, eu acredito que muitos pastores devem estar passando pela mesma experiência que eu. A experiência de ficarmos numa situação delicada com respeito ao que está acontecendo. Muita gente quer de nós, pastores, líderes espirituais, respostas para o que está acontecendo. Muitas pessoas já me questionaram: pastor, isto aí é o sinal dos tempos. Pastor, isso é o princípio das dores. Né? E, enfim, nós precisamos ter a sabedoria de responder a cada um de maneira mais sábia possível, principalmente através daquilo que a Bíblia mostra, registra, mas também até pela própria história.
Eu fico imaginando que os pastores na época da gripe espanhola devem ter passado por isso. 50 milhões de pessoas, 50 milhões, gente, é muita gente. No Holocausto, a morte dos judeus subiu a 6 milhões. Já foi uma coisa impactante demais. Na peste negra da Idade Média, também mais de 20 milhões de pessoas, segundo informações. Nós temos tido ao longo da história uma série de eventos, né? Vulcões, né? Tsunamis, terremotos, enfim, eventos como guerra, 2 guerras terríveis que ceifaram milhões de vidas. E a palavra de Deus diz que os últimos dias haveriam sinais: fome, peste, guerras, rumores de guerras, tanta coisa, tantos sinais. E eu não quero aqui vaticinar de que o coronavírus é um dos sinais da vinda de Cristo. Eu diria, pode ser, eu não sei, porque isso é a economia de Deus, mas eu diria que pode não ser um sinal, mas que é uma ação divina, não tem dúvida. Porque nosso Deus é quem controla tudo, todas as coisas. E alguma coisa que quer nos dizer com a permissão desta pandemia. Isso aí não tem dúvida. Não é? Então, se é ou não um sinal da vinda iminente, imediata, próxima, eu não sei. Porque sinais nós estamos vendo desde a época romana. Desde a época do Império Romano, melhor dizendo, ao redor do mundo. Algumas pessoas também dizem: pastor, mas a Bíblia diz que enquanto todo mundo não ouvir a palavra, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que enquanto o evangelho do reino não for pregado nos 4 cantos da terra, em todo o planeta, ou seja, eu entendo que essa palavra é a seguinte, significa o seguinte: enquanto esse evangelho não for disseminado, enquanto ele não puder ser mostrado em todos os quadrantes da terra, o fim não vem. Quanto a isso, eu acredito que isso já, para mim, já aconteceu. Se eu for esperar que todo mundo tem que ouvir, o fim não vem nunca, porque todo dia nascem milhares de pessoas. Tem que esperar as pessoas crescerem para ouvirem, né? E os outros vão crescendo. Eu não creio que seja por aí. Eu creio mais que seja a questão da abrangência e não a questão pessoal. Todo mundo tem que ouvir. Não creio assim. Mas não é a discussão para hoje. Não é o estudo de hoje. O que eu quero deixar claro com os irmãos é que o livro do Apocalipse é um livro muito difícil de entender. Mesmo nós, os teólogos, nos debruçamos sobre o livro do Apocalipse e nós temos uma produção enorme, absurda, de teorias, de estudos sobre o Apocalipse. E fica difícil de você determinar que tal coisa é isto. Só o número 666 já deu margem para milhares e milhares de estudos. Mas ninguém chega a uma conclusão. A marca da besta está aí sendo difundido, né? De que isso já está acontecendo, com um chip na testa, chip na mão. Eu acho que não é hora ainda de questionarmos isso. Vamos deixar passar um pouco aí. Uma hora nós vamos ter a certeza que Deus não nos enganará aos seus filhos. O que eu entendo que nós precisamos conhecer do Apocalipse, que é um livro muito figurado demais, né? Nós precisamos entender aquilo que ele revela. A palavra Apocalipse é revelação. Então, por revelação, você entende que algo foi revelado, mas necessariamente não tem que ser explicado. Eu revelo para você uma coisa,
mas necessariamente eu não tenho que dar explicações. A Bíblia não é um livro explicativo, é um livro revelativo, ele revela toda a Bíblia. É uma revelação da vontade de Deus, mas não explica. Muitas coisas na Bíblia não são explicadas, você deve aceitar pela fé. O livro do Apocalipse, eu diria que nós podemos separar aqui algumas certezas do Apocalipse. Acho que pelo menos eu encontro, tem várias, mas eu gostaria de estudar algumas com os irmãos hoje. A primeira certeza do Apocalipse, sabe qual é? Está lá em Atos capítulo 1, versos de 6 a 11. Essa é a primeira certeza. Atos capítulo 1, versos de 6 a 11. Para mim, a primeira certeza é essa. Olha o que está escrito aqui. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta aqui é uma profecia de Jesus que se cumpriu em Atos capítulo 8, versículo 1. A profecia está em Atos capítulo 1, verso 8. É só você inverter. Em Atos 8, verso 1, a profecia se cumpre. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Para mim, essa é a primeira certeza. Certeza que os homens estão negligenciando. Certeza que a própria igreja não está se apercebendo da importância dela. Talvez o fato da distância cronológica, 2020 anos em média, depois que essas palavras foram ditas, até agora, isto não aconteceu de fato. Isso é usado pelo diabo para colocar dúvida no coração de muita gente. Ele não voltou até agora. Onde é que ele está? Por que não volta? Essas questões, ou questiúnculos, na verdade, ofendem a Deus, porque o verdadeiro cristão, ele não pode duvidar, assim como não duvidaram aqueles lá de Hebreus 11, que esperavam a promessa, mas não viram a promessa. Está lá em Hebreus 11. Nós também estamos na mesma situação. Quantos milhões de servos de Deus já morreram sem ver Jesus voltando nas nuvens? Significa que ele não voltará? Não. Significa que o tempo dele não é o nosso. O nosso não é o dele. Esta é a primeira certeza que o Apocalipse nos dá. E eu gosto de falar de certezas. De especulações eu não gosto. Então essa certeza eu tenho não só no Apocalipse, mas em outros textos da Palavra de Deus, Tessalonicenses, por exemplo. Jesus virá. Essa tem que ser a nossa esperança. Salvos já estamos. A Igreja Batista tem um de seus livros chamado Axiomas da Religião. Axiomas da Religião. São matérias parecidas com a teologia sistemática que nós já conhecemos. Então ali existem várias doutrinas da religião batista.
E um desses axiomas é a expectação. Se não me falha a memória, esse livro foi escrito pelo Langston. Não é porque eu estou com 64 que eu estou senil, não é isso não. Mas me parece que foi o Langston que escreveu esse livro. Está lá. Expectação é uma das doutrinas que a Igreja Batista tem e que bate muito nessa tecla. Nós temos essa doutrina também. A doutrina escatológica. Nós trabalhamos sobre isso. Mas eu tenho observado que nos últimos anos, nas últimas décadas, a Igreja não está trabalhando essa expectação. Esse hora vem, Senhor Jesus, ansiando a volta de Cristo, prometida por Ele e que será cumprida a seu tempo. Isto nos causa um grande problema, o fato de nós não pensarmos e não trabalharmos essa matéria em nossas vidas. Vocês vão ver mais à frente o que eu quero dizer com isso. Essa é a primeira certeza. A segunda certeza está em Apocalipse capítulo 20. Vamos voltar lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 20, já pertinho do final. Os versos de 11 a 15, capítulo 20 de Apocalipse, versos de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro, escrito nos livros. Vou ler até o verso 15. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O Senhor Jesus diz que no dia do juízo, todos estarão diante dele. E ele dirá aos salvos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o trono o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está preparado para o diabo e para vocês desde a fundação do mundo. Ou seja, a segunda certeza que eu tenho no Apocalipse, ou através da revelação, é que todos estarão diante dele. Ninguém vai fugir. Não adianta cometer suicídio para fugir do juízo. Não adianta nada. Não adianta reivindicar obras. Nada. Não adianta ser rei, vassalo, pobre, rico, milionário, Bill Gates ou Ronaldo. Qual é a diferença entre os dois? Um é bilionário, o outro tem aquilo que é necessário para a sua vida, dado por Deus. Mas não se compara. Sábios, grandes sábios, outros incultos, nada disso vai adiantar. Todos estarão perante Deus. Um dia, todos estarão diante dele, diante de Jesus. Essa é a segunda certeza. A primeira certeza, ele virá. E se você não puder ver a vinda dele, você vai encontrar com ele, não tem dúvida. Mas ele virá. É promessa, e essa é uma certeza que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Jesus virá. Segunda certeza, todos estarão diante dele. Ninguém vai poder fugir. Todos terão que estar diante dele. Todos. E ele vai olhar para todos. E vai abrir o livro da vida. Aquele que não estiver inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo eterno. Terceira certeza. Eu não quero me alongar,
porque é muito claro isso aqui, porque o objetivo maior está no ponto final aqui. Então, lá, primeira certeza, Jesus virá. Segunda certeza, todos estarão diante dele, todos. Terceira certeza está em Romanos, capítulo 14. Romanos, o capítulo 14, versos de 10 a 13. Essa é a terceira certeza que eu tenho, revelada no Apocalipse, nas palavras da Bíblia. Romanos 14, 10 a 13. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Reforçando o que eu havia falado. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Além de todos serem obrigados a estar diante dele, todos serão obrigados a se ajoelhar, todos se dobrarão perante ele. Os reis, os príncipes, os poderosos, os governantes, os presidentes de república, no nosso caso, em nosso país, governadores, prefeitos, líderes, pobres, ricos, todos terão que se dobrar. E aqui a terminologia é ficar de joelhos e prostrar-se para adorá-lo. Toda língua o confessará e o louvará. E toda a língua, a palavra toda aqui, é uma palavra, é um pronome grego, que tem o sentido de todos indiscriminado. Até os ímpios, até os condenados serão obrigados a se dobrar e adorar e louvar o nome do Senhor. Não querem fazer isso agora? Vão ter que fazer antes de serem lançados no inferno. Não vai ter jeito. Todos nós, todo ser humano, todos se dobrarão perante ele, todos o adorarão. Então é muito melhor que nós façamos isto agora, não é? Por amor, do que pela dor. Então vamos buscar fazer esta adoração, ou praticar essa adoração sincera, em todos os dias da nossa vida. Porque um dia todos terão que fazer. E nós queremos fazer isso da maneira certa. Adorando e prostrando aqui, adorando e prostrando diante do trono do nosso Rei. Então, quero recapitular. Primeira certeza que eu tenho, Jesus virá. A palavra mostra isso. Segunda certeza, todos estarão diante dele e todos serão obrigados a se dobrar diante dele. Não se dobram agora? Um dia vão ter que se dobrar. Mas eu tenho outra certeza. Apocalipse 22, versos de 12 a 17. Olha o que diz aqui. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra, suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meus irmãos, nós não realizamos as obras para nos salvar. Mas eu não consigo entender um cristão que se diz um salvo, mas que não busca realizar as obras daquele que o salvou.
Então essa é a terceira, a quarta certeza que eu tenho. Todos nós daremos conta de nossos atos diante de Jesus. Todos nós. Eu não estou aqui trabalhando a matéria do julgamento dos ímpios. Tá? Nós temos Jesus, o nosso intercessor, o nosso redentor. A Bíblia fala sobre as obras de ouro, obra de prata, obra de ferro, obra de barro, obra de palha, obra de madeira. Que tipo de obra eu e você estamos realizando diante de Deus para ficarmos em paz e ansiarmos a sua volta, sem medo, sem temor de sermos julgados por Ele e condenados por Ele? O texto diz aqui, olha: venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa é a quarta certeza que eu tenho. Todos darão conta de seus atos diante de Deus. Então não adianta eu me furtar a dar conta de meus atos para o pastor, para o conselho, no caso da igreja presbiteriana, para os irmãos, para a igreja, para a denominação, para os irmãos, para a família, para o esposo, para a esposa. Um dia, meu irmão, uma hora, um momento de Deus, quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele dará a cada um segundo a sua obra. Que obra eu e você temos realizado? O livro de Tiago foi muito criticado na época de Lutero, porque Lutero vinha de uma realidade onde a igreja dizia que as obras salvavam, e Lutero não aceitava isso, como a Bíblia também não aceita. Só que o livro de Tiago não fala sobre salvação pelas obras, fala que o salvo tem a obrigação de mostrar obras. Se você diz que é um salvo, se você, minha irmã, diz que é uma mulher salva em Cristo Jesus, eu lhe pergunto, onde é que está a sua obra de fé? Onde está a nossa obra de fé? Porque não podemos iludir. Um dia, Jesus dará a cada um segundo as suas obras. Essa é uma outra certeza. Bom, depois dessas 4 considerações, né, eu tenho aqui a última. A última é a seguinte, uma última certeza, pelo menos em termos de estudo hoje. Está em Apocalipse 21, verso de 1 a 8. E também no capítulo 7, versos 9 a 17. Vamos ler primeiro capítulo 7 de Apocalipse, os versos de 9 a 17. Essa é a outra certeza que nós temos. Capítulo 7, de 9 a 17. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Prestem atenção. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esta é a certeza a quinta certeza que eu tenho no Apocalipse, revelada no Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. É que todos os santos
remidos pelo Cordeiro, herdarão a eternidade. Todos. Como vai ser isso? Será que tem alguém que vai merecer mais ou menos do que este ou aquele? Eu não acredito nisso, né? Essa matéria de galardão é uma matéria que eu já fiz um estudo na igreja sobre isso. Não sei como será esse galardão, mas todos estarão lá. Todos estarão juntos, todos herdarão a eternidade com o Senhor Jesus, o vencedor. E no livro de Apocalipse ainda, no capítulo 21, os versos de 1 a 8, nós lemos sobre o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha, eu quero recapitular com você as certezas que eu vejo na revelação, no Apocalipse. Primeira certeza: Jesus virá. Segunda certeza: todos estarão diante dele. Terceira: todos se dobrarão perante ele. Quarta: todos darão conta de seus atos diante dele. Ninguém vai escapar. E quinta: todos os santos herdarão a eternidade com Cristo. Ok. Mas quem são os santos? Como é que estão vivendo os santos? Como é que nós, que nos chamamos santos, estamos nos relacionando com o nosso irmão, com a nossa família, com o nosso próximo? A epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, o capítulo 3. A segunda epístola de Pedro fala sobre o fim do mundo também. O capítulo 3 especificamente fala, diz, né, ali, é profético, que os elementos, e no caso aí os corpos celestes, ardendo se fundirão. Esta é uma previsão científica de que o Sol vai esquentar tanto, uma época, um dia, e ele vai derreter o sistema solar todinho, vai derreter tudo, não vai sobrar nada. Mas que seja o Sol, que não seja, que seja a mão de Deus, não importa. O que importa é que o texto está dizendo que todas as coisas se desfarão, os elementos ardendo se desfarão. E Pedro, que não era Pedro, era o Espírito Santo, fazendo a pergunta, através de Pedro, pergunta o seguinte: que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, sabendo que tudo isso vai acabar? Essa casa onde eu estou, vai acabar. O carro, o dinheiro no banco. Meus irmãos, existem coisas que nos prendem sem que a gente perceba. Existem coisas na nossa vida que nos fazem ofender a Deus. Nossa confiança em nossas posses, em nossas capacidades. As denominações passam por esse perigo, nós particularmente passamos por esse perigo. Mas nada disso importa. Nós falamos sobre Mateus capítulo 6. O Senhor está cuidando de nós.
O Senhor está controlando todas as coisas, cuidando da nossa vida. Mas em sua palavra Ele nos pede que nós sejamos evangelizadores. Foi o que eu preguei da última vez. Vamos evangelizar, vamos contar as boas novas. Vamos espalhar o amor, a tolerância, o perdão, o carinho, o socorro, a benevolência, a misericórdia. Todas aquelas coisas nobres que compõem o fruto do Espírito que deve estar em nós. Que pessoas nos convencer? Que tipo de pessoa eu serei depois que acabar essa história do Covid-19? E que tipo de pessoa eu fui antes? E que tipo de pessoa estou sendo agora? É para nós pensarmos seriamente nisso. Ninguém deve se enganar. Um dia estaremos diante de Deus. Vamos prestar conta de tudo o que fazemos, pensamos, falamos. Um dia seremos obrigados, todos nós, a nos curvarmos diante dele em adoração, e ele dará a cada um segundo a sua obra. Essas são certezas que nós temos pela fé e pela revelação da palavra. Segunda Epístola de Pedro. Você faça a leitura em casa. Capítulo 3, Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, onde ele fala sobre o fim do mundo. Ele fala sobre como o mundo vai acabar. E ele diz ali, faz uma pergunta: que pessoa eu tenho que ser, buscar ser, praticar, sabendo que tudo isso vai acontecer, que Jesus virá, que todos vão estar diante dele, todos se dobrarão diante dele, todos darão conta de seus atos. Como é que eu vou fazer para estar na quinta certeza? Todos os santos herdarão a eternidade. Como é que eu vou ter certeza disso? Pela obra do Espírito Santo em minha vida, pela minha disposição em servir, pela minha disposição em viver para o meu Senhor, como um cristão verdadeiro, aguardando a vinda de Jesus. Porque como foi para o céu, ele vai voltar. Vai voltar agora com uma pandemia? Não sei. Surgirão outras pandemias? Não sei. O mundo vai entrar em caos? Não sei. Uma coisa eu sei, que eu tenho que estar ligado ao meu Senhor, submisso a Ele, aprendendo na sua palavra e vivendo o amor, que está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Amor. Porque tudo que eu fizer, se não tiver amor, não vai me adiantar de nada. Toda obra que eu achar que foi maravilhosa, alguns vão chegar diante de Jesus e dizer assim: em teu nome eu fiz isto. E Jesus não vai dizer para eles que eles não fizeram, não. Jesus não vai dizer para eles: mentira, vocês não fizeram, não. Jesus simplesmente vai dizer para eles: vocês não estavam autorizados. Vocês não fizeram por amor. Eu não vos conheço, porque aqueles que fazem por amor, vivem por amor, são conhecidos de Deus. Deus sabe tudo. Irmãos, sejamos cristãos fervorosos, operosos, buscando com toda sinceridade viver uma vida cristã que reflita o amor de Deus diante dos homens, para termos a certeza de que nós, os santos do Senhor, estaremos incluídos no texto de Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 8. No texto de Apocalipse capítulo 7, versos de 9 a 17. Vamos orar ao Senhor para que isso seja uma realidade em nossa vida. Essas são as certezas que nós temos. Temos outras, mas nesta quinta-feira ficaremos com estas 5 certezas. E eu quero estar incluído na última certeza. Estar na eternidade com o meu Senhor, mesmo fraco, imperfeito, mas Ele que vê o coração. Ele há de sondar o nosso coração, assim como o salmista falou para o Senhor: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, somos gratos ao Senhor pela ação do Teu Espírito Santo em nosso coração e em nossa mente. Somos gratos ao Senhor porque nós não somos convencidos por palavras dos homens,
somos convencidos pela ação do Teu Espírito de que devemos ser pessoas que vivam em santo trato e piedade, como diz a Tua palavra. É esse tipo de pessoas que o Senhor quer que sejamos, que vivamos em santo trato, em piedade diante do Senhor, amando, tolerando, perdoando, evangelizando, vivenciando todas as realidades espirituais que o Senhor tem nos ensinado ao longo dos anos. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo tem nos orientado assim. E te louvamos e agradecemos pela lavagem que fizeste em nossa vida através do sangue do Cordeiro do Senhor Jesus. Porque como nosso intercessor, Ele tem se colocado diante do Senhor como nosso fiador em tudo aquilo que nós erramos e falhamos, mas que, como o Teu servo apóstolo Paulo, nós não queremos fazer. Por isso, muitas vezes nós falamos como Teu servo, miseráveis homens que somos, pois o bem que queremos fazer nós não fazemos. E o mal que nós não queremos, quando menos percebemos, está batendo na nossa porta. Tem misericórdia de nós, Senhor, e leva-nos para junto de Ti, seja através da Tua vinda, seja através da nossa ida encontrando contigo. E que esses dias difíceis sejam dias de aprendizado, sejam dias de preparação do nosso espírito para que possamos dar testemunho do Teu poder e da Tua graça. Recebei agora a bênção, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.